Eu vou dar um conselho para vocês que eu gostaria que esse conselho tivesse sido me dado há muito tempo atrás. Crie qualquer coisa, mas crie agora. Dificilmente você vai acertar de primeira naquilo que você vai criar agora, começar a fazer de novo, de novidade na sua vida. Mas uma coisa eu vou lhe dizer: nada vai lhe ensinar mais do que isso. Mas tem uma coisa ainda melhor do que o aprendizado, que é o fato de lhe colocar em movimento. Tem aquela lei da inércia, né, de Newton, que diz que um corpo parado tende a permanecer parado, porém um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Você não sabe a importância de você se colocar em movimento. Colocar em movimento não tem nada a ver com acertar ou errar, mas sim estar em movimento. E no movimento tudo vai acontecer. É no movimento que você vai pegar gosto pela coisa, é no movimento que você vai começar a conhecer pessoas, começar a conhecer oportunidades, começar a conhecer lugares. Tudo isso é no movimento. Eu prometi que a gente ia fazer um vídeo aqui da melhor maneira de você fazer modo caverna. E lá eu vou explicar um pouco melhor. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que se você criar qualquer coisa agora, mesmo que não seja para acertar, você vai ter enormes benefícios na sua vida. Eu vou citar aqui alguns exemplos de coisas que eu criei e como aquilo lá foram essenciais na minha vida para que eu conseguisse chegar em novos resultados. Mas eu jamais teria chegado em novos resultados se eu não tivesse começado aquilo. Eu já dei exemplos aqui nos meus vídeos desse canal, que é o PEC Sem Filtro, né? Essa proposta aqui que a gente faz um vídeo de insights, sem edições, papo reto, olho no olho, como é o caso que está acontecendo aqui com esse agora, que eu tenho gostado bastante de fazer. Esse momento que eu estou gravando esse vídeo é 3h20 da manhã, 3h20 da manhã. Está extremamente frio aqui em São Paulo e eu, para criar aqui o roteiro desse vídeo, né, faz com que eu sente, faz com que eu observe o que é que está em voga no momento para se falar, e daí esse movimento de vir aqui falar com vocês olho no olho está me fazendo muito bem. Por quê? Porque é a sensação do movimento. Eu digo a vocês que a gente entra num projeto para dar certo, claro, mas o caminho do projeto, o caminho que você tem que caminhar para que você chegue lá, é de um aprendizado que não se tem tamanho. Quando eu criei a Geração X, que é a nossa hub de podcasts, foi um ato quase que de irresponsabilidade. Como assim? Porque o investimento era muito alto, criar hubs de podcasts, estúdios na Avenida Paulista, com a qualidade que se propõe estar aqui, e com um detalhe, eu não sabia de nada, absolutamente nada, nada, nada sobre podcast. Pense em uma pessoa que não sabe, eu nunca tinha entrado em um estúdio de podcast, mas o que fez com que eu abrisse esses estúdios de podcast? Primeiramente, partindo de uma frase que diz que o dinheiro está onde a atenção do povo está. Então, se movimenta. Estava começando o movimento de podcast no Brasil e eu fui um dos grandes pioneiros a entrar nessa onda. Por quê? Porque eu já tinha aprendido com a minha trajetória, que muitos dos meus projetos eu entrei sabendo absolutamente zero, e foi o caminhar que foi nos ensinando. E hoje, se eu sei muito de podcast, se a gente dá até mentoria de podcast, depois desses 3, 4 anos de podcast que tem aí, é justamente porque a gente arregaçou as mangas e começou a fazer. Foi tantos erros, tantos perrengues que eu passei, mas tanto aprendizado e tantas experiências, porque também tem isso. Estar num podcast, ter essas várias podcasts, passando pessoas ali, eu vi grandes pessoas assim que passaram nos meus estúdios, pessoas que eu era fã, que eu assisti apenas lá pelo YouTube ou pela televisão. E quando eu pensei que não, estava lá nos nossos estúdios, que a gente trocou uma ideia, e isso foi experiências maravilhosas. Outros tantos que eu nunca nem ouvi falar, mas trouxe uma linguagem, um conhecimento que muito me surpreendeu e eu aprendi tanto. E outros que se tornaram amigos e que a gente tem uma excelente relação até hoje. Então percebe que tudo isso só se deu, as pessoas que eu conheci que eu era fã, os aprendizados que eu tive, as oportunidades de networks e negócios, tudo ali porque eu me coloquei no movimento de fazer uma coisa que eu não tinha ideia de como ia começar, e foi o caso de podcasts. Então, isso é mais uns exemplos que eu quero te trazer aqui. Outro foi também o selo Experience dos eventos. Gente,
Fazer evento dá um trabalho absurdo, você tem N coisas que você tem que, detalhezinhos que você tem que prestar atenção, N coisas que a gente errou no início e foi aprendendo. Mas os eventos parte também daquela mesma cartilha que eu estava ensinando aqui a vocês. Os eventos são para as pessoas que querem se colocar no mercado, que querem ter novos networks, que querem novas oportunidades, conhecimento, conhecer pessoas, porque hoje nosso selo está espalhado aí por todo o Brasil. E, de novo, quando a gente começou o evento, eu também não conhecia nada, absolutamente nada. Tem tantos mentores hoje que podem nos dar aulas de tudo que a gente quiser. Tantos mentores, de fato, assim, importantes, com relevância, que têm resultados. Então, a gente não precisa começar do zero, como eu comecei determinadas vezes, simplesmente pelo impulso. Bom e ruim, mas no final das contas, foi muito mais pelo lado positivo ter começado tudo isso. E um outro exemplo também que eu quero trazer sobre você começar algo agora, foi quando eu comecei a trabalhar no digital. Eu tive muita relutância para vir para o digital, gente. Eu tive muita relutância para gravar um vídeo, tinha muita relutância. Eu gravava um vídeo, achava milhões de defeitos em mim, na minha voz, do jeito que eu falava, no meu sotaque, sei lá, será que meu cabelo está penteado? São tantas coisas que você vai criando aí, empecilhos, e quando se você reparar bem, tem tanta gente aí que está fazendo um sucesso enorme, que se você reparar bem, porra, não está com a melhor das aparências, não está melhor, não está do melhor jeito vestido, ou não está falando com o melhor português, e no entanto está aí. Se colocou no movimento, criou e está fazendo um enorme sucesso. Antes de gravar aqui com vocês, eu estava olhando algumas coisas, né, para me inspirar, a inspiração é muito bacana, e daí eu estava olhando alguns stories de alguns influencers que, sabe, falam tão errado, e nesse momento está lá, e nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, está em Ibiza. Então isso aí serve para a gente parar e refletir. Quantas e quantas pessoas não têm a metade da tua competência, não têm a metade da tua força de vontade, não têm a metade da tua história, da tua luta, mas, no entanto, eles se jogaram, fizeram, começaram algo e estão colhendo os frutos. Começar esse canal foi um grande desafio, porque assim, não entenda errado o que eu vou dizer para vocês agora, porque assim, cada vez que eu gravo com vocês, eu me sinto melhor, mais à vontade, mais conectado com vocês. Por isso que eu quero pedir, é muito importante, mais do que você possa imaginar, você deixar o like nesse vídeo. É mais do que você possa imaginar. É um ato assim de gratidão, mas também de generosidade, porque assim, cara, só mete o dedo aí e você não sabe quanto que está ajudando esse canal, sabe por quê? Porque antes de começar esse canal aqui, a eu que já faço eventos por todo o Brasil, esse podcast e tudo mais, começar um projeto do zero, onde você vai ter que começar lá seu trabalho de formiguinha, e daí você querer, enfim, não a questão do julgamento, poxa, uma coisa tão pequenininha começar do zero. Gente, eu comecei, mesmo assim, eu quis encarar esse desafio, esse projeto, e o primeiro vídeo que eu gravei, eu já tive um excelente feedback, assim, eu não esperava, eu juro a vocês que me surpreendeu. Então, peço para você se inscrever aqui no canal, porque eu estou no desafio de, nesses 30 dias, gravar vídeos todos os dias. Você não sabe como isso tem sido uma loucura para minha vida. Ah, um detalhe, hoje foi meu aniversário. Então, entre todas as coisas assim, aquelas coisas de aniversário, né, eu sabia que no final do dia, quando todo mundo fosse embora, eu ia terminar aqui o dia com vocês. Isso me deu felicidade. Então, se inscreve aqui no canal, deixa tua curtida e comenta aí sobre o que é que você quer que a gente fale nos nossos próximos vídeos, que o PEX Sem Filtro é sobre isso, é sobre esse papo reto, direto com vocês. Como eu estava falando, né, e daí começar esse projeto, outras coisas no digital, foi uma coisa que também foi muito desafiante para mim, porque eu também, novamente, entendia zero. Eu comprei, sim, algumas mentorias e tudo mais, mas era uma coisa completamente fora do meu mundo, das coisas que eu estava acostumado a fazer. E foi um excelente aprendizado. E a minha única... você já deve ter escutado isso assim dezenas de vezes, né? Minha única lamentação é não ter começado antes. Mas comecei. E posso te dizer, com 30 dias já tinha resultados palpáveis. E por fim, eu quero te dizer, comece algo, qualquer coisa, agora. Comece agora. Sem medo, sem titubear. Se joga, faz e deixa o caminho te ensinar. Tem uma frase final que eu quero dizer aqui para vocês, que é uma frase que ela me toca muito.
diz que o contrário do sucesso não é o fracasso. Porque o fracasso, ele é muitas vezes, na grande maioria das vezes, é o nosso grande professor para a gente aprender naquilo que a gente errou e a gente, com aquele aprendizado, a gente chegar ao sucesso. Então, o fracasso nada mais é do que apenas mais um step, mais um degrau para o teu grande sucesso. O contrário do sucesso é a inação. É você não fazer nada. É você estar aí olhando milhões de vídeos e se inspirando e dizendo, eu quero fazer do melhor jeito, eu quero fazer da forma, eu sou perfeccionista, eu acho que eu não detesto nada mais do que uma pessoa que chega para mim e diz, eu sou perfeccionista. Isso, na verdade, é tua desculpa para continuar na tua inação. E como foi dito aqui, a inação de fato é o contrário do sucesso. Quer ter sucesso? Comece a agir hoje. Quando eu digo hoje, é literalmente hoje. Terminou esse vídeo? Já se inscreveu? Já curtiu? Já comentou? Agora pega um desenho, faz um desenho aí e vai fazer aí algo e volta aqui para me contar. Eu vou ficar muito feliz em saber que você começou alguma coisa, seja o que for. O movimento de fato vai te levar para o sucesso. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Assista esse vídeo aqui sugerido para a gente continuar esse nosso bate-papo e a gente se encontra lá. Tchau, tchau.